E aí, galerinha, tudo bem? Professora Valerie na área. Vamos aí ter mais uma aulinha de matemática, né, para a nossa época de quarentena. Bom, o que nós vamos trabalhar essa semana? Qual será o conteúdo desta semana? Continuando aí na saga dos monômios, nós vamos trabalhar divisão e potenciação de monômios, certo? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui agora, né, para a gente estar falando sobre a divisão, né, o nosso conteúdo aí, a gente precisa revisar, né, algumas propriedades de potência, tá certo? A primeira propriedade de hoje, para falar da divisão, é o quê? A divisão de potências de mesma base. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar a base e subtrair os expoentes. Lembrando que quando a gente divide, a gente fica com menos, tá? Quando a gente multiplica, a gente fica com mais. Então, só para vocês lembrarem disso, tá? Como a nossa divisão a gente fica com menos, então nós vamos subtrair o nosso expoente, tá certo? Bom, continuando aí para aplicar essa propriedade. Para a gente poder fazer a nossa divisão, a gente tem que seguir aquela ordem de resolução. Primeiro os sinais, depois os números e depois as letras, tá? Que nem a gente viu lá em multiplicação de monômios, tá certo? Então aqui nós temos o primeiro exemplo, 12y5 dividido por 4y3. Então, colocamos aqui na forma de divisão, mas também podemos escrever na forma de fração, tá? Pode aparecer assim também para gente. Então, para a gente continuar aqui, o que vai acontecer? Eu tenho 12 dividido por 4, né? Como todo mundo aqui é positivo, o resultado vai ser positivo. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. y5 dividido por y3, nós vamos ter aqui divisão, fazemos conta de menos. Então, 5 menos 3 vai sobrar 2. Então, o nosso monômio final será o 3y2. Tá certo? Mais um exemplo, continuando aí. Nós temos 20a4b2 dividido por menos 5ab. Podemos também colocar na forma de fração para facilitar um pouco aqui para a gente, tá? Bom, então nós vamos ter ali o 20 dividido por menos 5 vezes A4 dividido por A vezes B2 dividido por B. Por que está escrito assim? Porque eu separei todas essas partes aqui, né, de número, letras iguais, e no final ficou mais fácil assim, é uma multiplicação, tá bom? Bom, então aqui, mais com menos vai ficar menos. 20 dividido por 5 vai sobrar 4. A4 dividido por A, lembra que quando não tem ninguém, quem que está escondidinho lá, magrelo aqui? O 1. Então, 4 menos 1 vai sobrar A3. B2 dividido por B, olha um escondidinho aqui também. 2 menos 1 vai sobrar só o B, que também está escondido aqui em cima, ó, o 1zinho dele, tá? Então, a divisão desses dois monômios vai resultar no menos 4a3b, certo? Vamos a mais um exemplo, tá? Aqui, menos 2a4xy mais 3a2x. Podemos escrever ele também na forma de fração para facilitar, certo? Então, vai ficar menos 2 dividido por 3 vezes A4 dividido por A2 vezes x dividido por x vezes y, tá? Então, aqui, mais com menos vai ficar menos 2 dividido por 3. Não dá para dividir, vai ficar na forma de fração, 2 terços. Aqui,
A4 dividido por A2, a gente copia a base A e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. X dividido por X. Bom, aqui em cima é 1 e aqui embaixo é 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0. X elevado a 0 vai dar o quê? 1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é sempre 1. Então, aqui o X vai sumir. E vai sobrar o Y, coitadinho, sozinho lá no final, tá? Então, o resultado da nossa divisão aqui vai ser menos 2/3 A2Y, tá? Continuando, agora esse aqui é um chique. Vamos pegar lá. 1/2 de XY2 dividido por menos 3/4 de Y2. Judiou agora, né, senhora? Judiei, mas vamos embora. Bom, para facilitar, vamos escrevê-lo na forma de fração, tá? Então, aqui, 1/2 de XY2 dividido por menos 3/4 de Y2. Bom, nós temos uma divisão de duas frações. 1/2 dividido por menos 3/4, vezes o x, que está sozinho, vezes y2 dividido por y2, tá? Lembrando, como é que a gente faz a divisão de fração? A gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Fazendo as continhas aí, né? Mais com menos, vai ficar menos. Calculando essa divisão de fração, onde você copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, aí vê se dá para simplificar alguma coisa. O resultado vai dar 2/3, tá? O x está sozinho, copia ele lá. E o y2 dividido por y2 vai sumir. Por quê? 2 menos 2 vai dar 0. E y elevado a 0 é sempre 1. Tá bom? Então, aí, mais um conteúdo aí para a gente estar estudando e relembrando. Agora, vamos falar de potenciação de monômios, tá? O segundo assunto da aula de hoje. Mais algumas propriedades. Agora, não é uma só, não. Tem uma coleção de propriedades aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira é a potência de mesma base, né? Como é que é isso? Aparece uma potência, uma base aqui e um monte de expoente pendurado, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos copiar a base, certo? E multiplicar os expoentes. Lembrando, quando a gente multiplica, aumenta. Então, vai ser conta de mais aqui com os expoentes. Quando a gente divide, diminui. Então, é conta de menos com os expoentes. Agora, quando a gente faz potência, a potência aumenta muito rápido. E, para poder aumentar mais rápido, a gente vai usar a multiplicação. Tá certo? Então, por isso, quando aparecer uma potência de uma potência, uma base com um monte de expoente pendurado aqui, você vai copiar a base e multiplicar todos os expoentes, tá certo? Outra propriedade. Se a gente apareceu aqui pra gente uma multiplicação de duas bases diferentes elevados a um mesmo expoente, então você tem lá o A vezes B, né? E essa multiplicação está elevada a um expoente. O que a gente vai fazer? Esse carinha aqui do lado de fora, o n, o expoente, ele vai ser distribuído para todos os elementos que estiverem dentro dos parênteses, tá? Então, a vezes b elevado a n vai ser a elevado a n vezes b elevado a n, tá? Então, isso é o máximo que a gente pode fazer quando a gente tiver base diferente, tá ok? Não vai somar, não vai subtrair, não vai fazer nada. O que você vai fazer é jogar quem está do lado de fora para todos os elementos que aparecem dentro do parênteses, tá certo? A outra é a mesma coisa, só que com divisão. Se você tem uma divisão de duas bases diferentes elevadas a um mesmo expoente, o que vai acontecer de novo?
esse expoente que está do lado de fora vai pular para cada um dos elementos que estão dentro do parênteses, tá? Que a gente também aqui colocou para vocês entenderem que pode aparecer na forma de fração, tá? E do mesmo jeito, esse carinha que está do lado de fora, ele distribui para todos os elementos, tanto de dentro, né, tanto em pé como deitado, tá ok? Então, pode aparecer para vocês dessas duas formas. Bom, então vamos aos nossos exemplos, vamos aplicar tudo isso daí que a gente acabou de ver, tá bom? Então, o primeiro exemplo é: qual é o quadrado do monômio menos 10A3? Então, vamos aplicar as propriedades, mas primeiro vamos traduzir o que está escrito aqui. O quadrado do monômio menos 10A3. O que é o quadrado? É que esse negócio aqui, essa coisa horrorosa aqui, está elevado ao quadrado. Tem que estar com o número 2 lá em cima, do lado de fora. Então, para a gente aplicar a propriedade, nós temos aqui o menos 10 e o A3. Nós temos uma multiplicação de duas potências de base diferente. E essa multiplicação está elevado a um expoente 2. O que vai acontecer? Esse 2 que está aqui do lado de fora vai pular para cada um dos elementos que estão aqui dentro. Então, vai ficar menos 10 elevado ao quadrado vezes A3 elevado ao quadrado. Lembrando aí as regrinhas de sinais. Se o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado leva o sinal da base. Como aqui o nosso expoente é 2, é par, então 10 elevado ao quadrado vai ser 100, é 10 vezes 10, tá? O A3 elevado ao quadrado, o que a gente vai fazer? Aqui é uma potência de potência. Copia a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. Então, o resultado vai ser 100A6, tá? Então, olha aí, mais uma propriedade, mais uma regrinha no meio para a gente trabalhar. A regra de sinal da potenciação, tá? Expoente par, sempre positivo. Expoente ímpar, sinal da base. Continuando mais um exemplo, tá? Agora aqui, qual é a quinta potência do monômio 2x ao quadrado? Então lá, 2x ao quadrado elevado a 5. Como é uma multiplicação aqui dentro, né? 2 vezes x ao quadrado, esse 5 que está do lado de fora vai pular para cada um dos que estão aqui dentro. Então, vai ser 2 elevado à quinta vezes x ao quadrado elevado à quinta. Vamos lá, 2 elevado à quinta. O que é 2 elevado à quinta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32. X ao quadrado elevado à quinta vai ser x elevado a 2 vezes 5. O resultado final vai ser 32x elevado a 10, tá? Agora esse aí, a senhora caprichou, né? Fez uma lambança de propriedades. Mas bora lá. Agora eu quero aqui, qual é o cubo do monômio menos 3/7 de P5C4? Então, vamos colocar dentro do parênteses o menos 3/7 B elevado a 5, C4. Cubo é elevado à terceira potência, tá? Então, aqui nós temos a multiplicação, menos 3/7 vezes B5 vezes C4. Uma multiplicação de potências de bases diferentes. Serão todas elevadas ao expoente 3. Então, nós temos menos 3/7 elevado à terceira, vezes B elevado à quinta elevado à terceira, vezes C elevado à quarta elevado à terceira, tá? Como o nosso expoente é ímpar, o resultado leva o sinal da base. Então, já está o menos aqui do lado de fora, tá? Aqui nós temos uma fração, né? Uma divisão de
potências de bases diferentes. Então, esse 3 que está do lado de fora vai pular para cada um dos elementos que estão aqui dentro. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo vezes dividido por 7 elevado ao cubo. Aqui, potência de potência, b elevado a 5 vezes 3, vezes o c elevado a 4 vezes 3. Finalizando, o menos a gente copia, né, porque ele já está ali bonitinho. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. E 7 ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 343. O B, 5 vezes 3, vai dar B elevado a 15. E o C, 4 vezes 3, que vai dar C elevado a 12. Bom, com isso, a gente finalizou aqui a parte de conteúdo, né? De divisão e potenciação de monômios, desculpa. Tem bastante coisa aí para vocês revisarem, tem algumas propriedades aí, tá? Algumas coisinhas sobre fração, operações com frações que vocês têm que relembrar. Qualquer coisa, pega a listinha anterior que a gente já mandou, tá? E aí, o que vai funcionar? Vocês vão receber agora, daqui a pouquinho, a lista de exercícios, né? Que eu vou mandar pelo grupo do WhatsApp, o nosso grupo aí, e o Google Classroom, tá? Essa lista que vocês vão receber e a matéria, o arquivo com o conteúdo também, vocês podem imprimir ou ela pode ser copiada no caderno, tá? Ela vai ser feita no caderno, não vai ser necessário entregar, tá bom? Ela também vai ser enviada logo uma atividade para nota sobre esses conteúdos que a gente trabalhou, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamam aí no grupo do WhatsApp ou no privado, tá? E eu espero que vocês tenham um bom estudo, certo? Se organizem aí bonitinho, tá bom? E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada aí pela atenção. Fiquem em casa, estudem bastante, aproveite o tempo, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição. Se eu demorar um pouquinho para responder, é porque eu devo estar atendendo alguma coisa. Mas fiquem com Deus, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. Um beijo, tchau, tchau!